Olá, turma. Professor Raul, da disciplina de produção textual. Conforme eu havia combinado com vocês, eu organizei esse pequeno material em vídeo para ajudar na leitura que vocês estão realizando do artigo das professoras Kelvin Abreu e da professora Maria de Socorro Maia Barbosa. A professora Kelvin é do Instituto Federal do Pernambuco, do campus de Salgueiro, e a professora Socorro Maia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aquele artigo que eu indiquei para vocês de leitura, que vai exatamente da página 81 até página 102, eu sei que ele é bastante complexo para uma primeira leitura de vocês nesse momento inicial da disciplina, mas eu gosto dele porque ele nos ajuda tanto a perceber a estrutura do artigo científico ou do artigo acadêmico, como o próprio texto diz que usa os dois termos, como também ele nos ajuda a perceber os movimentos retóricos que esse tipo de texto se utiliza. E aí a gente trabalha duplamente com ele. Primeiro percebendo como ele próprio, enquanto artigo, vai se organizando, e também como ele diz que os artigos se organizam. Para quem já fez a leitura, deve ter percebido que ele faz exatamente essa organização. Ou seja, é um artigo que te mostra como fazer um artigo. Ou um artigo científico que pesquisou uma série de outros artigos mostrando quais os principais movimentos retóricos que o artigo acadêmico ou artigo científico possui. Por isso que eu selecionei para a leitura de vocês. É importante, antes de mais nada, dizer que essa leitura ela precede, ela exige que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre alguns termos que são utilizados dentro do próprio texto. Dentre eles, no próprio título, né, que se chama o artigo científico, o gênero artigo científico, um estudo de caso à luz da organização retórica. Então, só pelo próprio título já dá para você perceber que você tem que ter pelo menos uma noção básica do que seja gênero textual, do que seja retórica, por exemplo, e do que seja o artigo científico e também a metodologia de estudo de caso. Então, quando você pegar para fazer a leitura, e quem já leu, espero que tenha feito essa pequena consulta também de alguns termos que já se encontram dispostos no próprio título. Eu não vou trazer para vocês os principais conceitos, mas eu gostaria que vocês entendessem aí, minimamente, retórica como se fosse essa organização ou esse movimento de se organizar na escrita para poder se fazer entender, para fazer com que o seu público leitor te entenda, tá certo? Outros termos que estão presentes também no texto, por exemplo, é o conceito de comunidade discursiva. Eu gostaria de perguntar nesse instante para vocês e trazer a reflexão o fato de que comunidade discursiva seja exatamente o espaço onde determinados discursos circulam. E aí eu pergunto para vocês, nós, do Instituto de Formação de Educadores, somos uma comunidade discursiva? O curso de Ciências Naturais e Matemática, de Pedagogia, de Biologia e etc., são comunidades discursivas específicas? A nossa turma, por exemplo, seja ela de pedagogia, seja ela da LI, são comunidades discursivas? Então, vocês refletem sobre isso. Outro termo também bastante utilizado no texto é o termo nicho, né? Como se fosse ali espaço específico ou área selecionada para discussão. Eu gostaria que vocês, durante a leitura, também observassem todas as vezes que a palavra nicho fosse aparecendo no texto. E um outro, que é muito recorrente, que acontece diversas vezes dentro do texto, é uma palavra que para nós, usualmente, parece bem simples, que é a palavra movimento. Só que no texto, a palavra movimento, ela é colocada também como uma ação de escrita, mas é como se ela estivesse posta no sentido de dizer passo a passo da forma como você irá
fazer essas seções do artigo científico. E aqui tem uma coisa importante. Não se trata somente de apresentar para vocês uma espécie de modelo ou uma espécie de forma do que seja o gênero textual, artigo acadêmico, mas de mostrar quais os movimentos existem dentro da escrita desse tipo de texto, tá certo? Ou quais as ações eu preciso perceber se eu estou realizando na feitura desse gênero textual, em cada uma de suas sessões. Então, basicamente, eu gostaria que, durante a leitura, ou precedendo a leitura, vocês observassem se vocês estão por dentro aí desses termos e dessas percepções. Bom, vamos um pouco ao texto. O texto, ele já traz de cara, não um resumo, como é comum a gente observar no artigo científico, mas ele começa com uma introdução. E a sua própria introdução, vocês já podem perceber que ela segue uma certa ordem do modo como será apresentado. Apresenta autores, apresenta a área de discussão, apresenta também a quantidade de artigos que foram lidos para poder realizar aquele trabalho, o tipo de metodologia. Lá no último parágrafo também, se vocês observarem, a introdução já deixa assim uma espécie de lacuna ou de deixa para que outros pesquisadores que queiram se aprofundar no assunto possam fazer também. Então, ele começa com essa introdução e depois, em determinadas sessões, ele vai apresentando quantos itens ou quantas sessões do gênero textual, de modo geral, o gênero textual acadêmico, ele possui. Apresenta também os autores que pesquisou cada uma dessas sessões em específico e traz um autor chamado Soares, que pesquisou necessariamente a introdução. E para esse primeiro momento de conversa, eu gostaria que a gente se atentasse apenas para essa primeira parte da introdução do artigo científico ou do artigo acadêmico, tá certo? Vai até mais ou menos a página 90, a discussão que é feita em relação à introdução. Agora entendam, percebam que eu não estou falando da introdução que o artigo traz. Eu estou falando que o próprio artigo ele traz uma introdução e depois ele desenvolve análises de outras introduções, de vários artigos que foram pesquisados, para poder perceber quais as principais características de uma introdução do gênero textual, artigo acadêmico ou artigo científico. Tá certo? Foi aquilo que eu disse no início. Esse texto ele é um artigo científico explicando como se faz artigo científico, tá certo? Então, talvez uma pessoa outra que não tenha percebido essa organização pode ser que tenha se sentido confuso e pode se sentir confuso ou confusa na hora que eu estiver explicando, tá bom? Então, a gente vai ler, nesse primeiro momento, a discussão dele sobre a seção, a parte da introdução do artigo científico. Tá certo? Alguém pode pensar, então é para a gente ler só a introdução? Não. A introdução do artigo é uma coisa. E a discussão que ele faz sobre a seção introdução de diversos artigos que as professoras pesquisaram, e que mostram também as pesquisas de Soares, é outra história, tá certo? Então, nesse primeiro momento de leitura e de percepções, a gente vai discutir essa parte de introdução. Então, se vocês observarem, existe um quadro, e nesse quadro mostra os principais movimentos que se faz na hora que você vai fazer a introdução. Introdução, você já sabe que é a parte inicial do texto, que você vai explicar como acontece todo o trabalho, você vai apresentar um pouco. Introdução, em linhas gerais, é isso. É início, é começo, é dar entrada a determinado assunto. Só que no caso da introdução do gênero textual, artigo acadêmico, existem movimentos, formas, ações que precisa conter dentro desse texto. E é justamente nesse primeiro quadro, apresentado no trabalho, que as autoras vão mostrar o que é recorrente, o que acontece várias vezes na hora que
se vai produzir a introdução de um gênero textual do artigo acadêmico e mostra quais os que não foram encontrados algumas vezes, tá certo? Então, eu gostaria que vocês observassem também esse quadro. Uma explicação que elas dão no início do texto é que o quadro, onde tiver marcado com um X, é porque aconteceu aquela ação dentro do texto, tá certo? Ou aquele movimento aconteceu dentro do texto. Que movimento, Raul? Citar autores. Outro movimento que é tratado também no texto é a possibilidade de demarcação de um território ou demarcação de um nicho. E dentro desses movimentos existem alguns passos ou alguns comandos que vão acontecendo também dentro de cada um desses movimentos. Para começo de conversa, era isso que eu gostaria que vocês percebessem, entendessem e fossem prestando atenção aí nesse primeiro momento de leitura, da página 81 até por volta da página 90, que é quando trata só da parte de introduções, tá certo? E aí, quando for no nosso encontro síncrono, eu vou mostrar para vocês as próprias cartas de vocês, né? E mostrando como é que vocês fazem também movimentos, como é que vocês fazem essas ações, qual é a retórica da carta de intenção, tá certo? De vocês, no caso. Na aula anterior, síncrona, nós conversamos sobre observações gerais da carta de intenção de vocês, né? Não é carta de leitor, carta de intenção. E aí, a partir dessa leitura que vocês fizerem, nós vamos observar também qual a retórica da carta de intenção, certo? É como se a gente tivesse aí meio que substituindo o título desse texto que vocês estão realizando a leitura, ao invés de ser o gênero textual, artigo acadêmico, a gente vai ver o gênero textual, carta de intenção, certo? E aí, um estudo de caso à luz da organização retórica. Nós vamos fazer também um estudo de caso à luz da organização retórica, mas aí não do artigo acadêmico. Nós vamos fazer das cartas que vocês próprios produziram, tá certo? Das cartas de intenção. Que a gente vai fazendo todo o tempo esse comparativo de percepções. O que é que está presente nas cartas, o que é que está presente na introdução dos artigos, certo? Como a gente se percebe dentro do texto, ou como a gente percebe os movimentos que a gente faz dentro do texto, tá certo? A proposta é que talvez, ao final aí da disciplina, a gente tenha, na verdade, um artigo coletivo, né? Um trabalho coletivo sobre as cartas de intenção, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui para esse momento assíncrono. Gostaria que vocês, quem não iniciou ainda a leitura do texto, que fizesse a leitura, se puder, pelo menos nesse primeiro momento, até ali por volta da página 90, quando trata das questões de análise da introdução. E quem já começou a leitura, façam aí as percepções, conforme esse momento da nossa conversa, e as leituras que vocês realizaram, porque eu estou certo de que é um texto um tanto quanto complexo, principalmente porque ele envolve essas duas possibilidades, né? Um artigo científico analisando outros artigos científicos. E a gente está no movimento de percebê-lo enquanto artigo e suas divisões, e a partir dele a gente perceber também como se faz o artigo científico, tá certo?